Bom dia! Bom dia! Mais um dia aqui, pessoal. Que frio, meu Deus do céu. Estamos em mais uma viagem. Dessa vez é uma viagem, não só um passeio. Eu não sei como é que tá minha voz aí pra vocês, porque a gente tá todo encapotado, balaclava, capacete novo. E aí tá meio que tudo apertado aqui. Estamos ainda ajustando as coisas. Mas bom dia novamente, boa tarde, boa noite para você que está assistindo. A gente está começando aqui essa viagem tão esperada, que a gente tanto esperou para fazer, para acontecer. Estamos saindo aqui da nossa cidade de Jarinu, estamos indo para Belo Horizonte. Mas esse não é o rolê final. Vamos fazer amanhã a Estrada Real. Começar a partir de amanhã a Estrada Real de Ouro Preto a Paraty, no Rio de Janeiro. E eu te convido a acompanhar a gente aqui nesse rolezão, e que a gente vai mostrar tudo pra vocês aí. Beleza, pessoal? Então se inscreve, dá um joinha, acompanha a gente aí que vai ser muito top. Partiu BH! Primeira abastecida aqui em Bragança Paulista, R$70. Encheu o tancão da Versa. Vambora. Pessoal, primeira viagem que a gente faz com ela, né? A gente já fez algum passeio, a gente fez ali, a gente foi pra Serra Negra, se não me engano, com ela, é isso mesmo. E essa é a primeira viagem que a gente faz com ela. Já fazem quase 3 meses, né, que a gente tá com ela. E como tá muito frio, a gente tava aguardando passar um pouco, né? Aliás, tá frio ainda. Saí de casa, tava marcando 10 graus, mas sensação de 8, né? Então, com esse tempo frio aqui é meio complicado fazer viagem de moto. Mas a nossa pretensão era ter ido pro sul. A gente ia pra... ou a gente ia fazer a Argentina, ou a gente ia ali pra Serra do Rio do Rastro. Mas é uma semana de muita chuva, tempestade, né, por causa do El Niño. E por esse motivo a gente resolveu seguir aqui para Minas. Beleza? É isso aí. Dia amanheceu. Olha só que sol lindo. Paisagem perfeita. E vamos embora, né? Isso aí, galera. Estamos a 2 horas de BH. E nós paramos agora para abastecer. Deu R$107. 15,70. É isso? R$107, 15,72 litros. Estranho porque ela cabe 21, então tinha ainda 6 litros, né? Então dava pra andar bastante ainda, hein? Mas ela faz uma média pelo que a gente vem tocando na pista, né? Tá meio liso o chão, tá meio... E, então ainda tinha uma quantidade boa, dava pra andar legal. Hã? Não, saí daqui mesmo. E é isso aí, pessoal. Eu não tô mostrando muito o caminho daqui não, porque é Fernão Dias, né? Todo mundo já conhece, é meio que monótono, não tem muita coisa pra se mostrar. E então a gente tá deixando mais assim, economizando mesmo. E conforme eu tava dizendo, tô guardando memória pra próxima. Ó, o pessoal carregando o outro aí, ó. Certamente quebrou a moto.
Tô guardando uma memória aí para o próximo, para chegar lá em Ouro Preto, né? A gente filmar o caminho real, a estrada real. Porque aqui é meio monótono, né? Não tem muita coisa para mostrar, Fernão Dias. A única coisa que eu tenho para falar: estrada ruim demais, muito buraco, muita deformação. Precisa urgente de uma reforminha essa Fernão Dias aqui. Então a gente tá andando sempre pela esquerda aqui, ó. Porque não dá não para andar pela direita, pessoal. Muito buraco. Como sempre, né? Como sempre foi. Mas é isso, pessoal. Aí o motoqueiro na frente empurrando o outro, né? Certamente eu vi esse cara parado lá atrás. Certamente quebrou. O motoqueiro é muito solidário um com o outro, né? Nesse aspecto aí. O cara tá empurrando ele até chegar na cidade. Aí, ó. Isso aí, pessoal. Perigoso fazer isso, né? Certo é chamar o guincho e tocar o barco, mas eles devem estar tocando aí para chegar na cidade de Oliveira. Beleza? Então, pessoal, vamos continuar nosso trecho aqui. Faltam mais ou menos 2 horas para chegar lá em BH. A gente tá perto já. Como eu quero ir lá no Mercadão, lá central, então pega um pouco de trânsito, eu acredito, para chegar até lá. Mas 1h30 mais ou menos a gente tá chegando em BH. Beleza? Partiu! Vamos lá! Bom dia, galera, bom dia. Começando o vídeo hoje de uma maneira diferente. Acordamos aqui em BH. Passamos a noite aqui nesse hotel muito bom, muito aconchegante. E hoje nós vamos para Ouro Preto para conhecer a cidade, os pontos turísticos lá de Ouro Preto, né? E a parte de amanhã fazer a estrada real. Beleza? Você que está chegando agora aí nos nossos vídeos, já compartilha, dá um joinha. E eu vou mostrar para vocês tudo aqui que nós vamos ver hoje, beleza? Vamos lá tomar um cafezão e partir Ouro Preto. Valeu! Chegamos, pessoal, chegamos em Ouro Preto. O tempo aqui tá completamente maluco. Tá frio, né? Frio demais. Como aqui é região de serra, tem uma névoa, né, em cima aqui, parece uma garoa.
Mas não tá chovendo não, é só a neblina, né? E estamos chegando aqui. Vamos visitar essas igrejas aí, os casarões, conhecer aí a história e ver tudo que tem de melhor. Mina de ouro do Veloso. Serra bonita, né? É. Então, onde que será que pega o passaporte, né? Precisa ver no... Deixa eu parar aqui, ó. Olha o Romário aí na porta do negócio aí. Fode. Olha o totem aí, ó. Já tem que registrar aqui o primeiro, né? Só aí, pessoal, a gente vai pegar o passaporte aqui da rota do caminho real, na estrada real. E aí, assim, o caminho inteiro tem esses totem aqui, ó, que vocês estão vendo, né? Que aí todos têm uma história, né, falando, né? Aqui tá falando sobre o caminho velho, ó. Da antiga Vila Rica podia se seguir a qualquer parte de Minas Gerais, por aqui os caminhos se multiplicavam. Que aí vai falando das rotas, né, da época dos escravos, que tiravam o ouro, e o ouro ia até o porto, lá em Paraty, né? Igual tá aqui, ó, a gente tá em Ouro Preto, aqui em Diamantina, de onde vinham os diamantes, né? Aí Ouro Preto vai descendo até Paraty, que é onde a gente vai, que é onde era o porto que levava o ouro para Portugal. Beleza? Muita história para contar. Ouro Preto são mais de 1000 minas, catalogada pela Universidade Federal, que é o UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, em torno de 400. São 6 abertas do século XVIII em Ouro Preto. Esta aqui, ó, fica aqui a 300 metros, mina do Veloso. Lá vai ter o guia próprio da mina, que vai falar da extração do minério, que é o ouro, e do trabalho dos escravizados. E eles atingiram o lençol freático, ela tem 2 poços, um com água turva, outro com água cristalina. Então a gente aconselha o visitante visitar a mina primeiro, que de lá vocês vão ter uma ideia de onde era extraído o ouro para a construção das igrejas, dos museus e a economia do município, do estado e do país. E esse ouro era fundido nessa casa aqui, que é a Casa dos Contos, antiga Casa da Moeda. E era fundido nessa casa, contos é dinheiro. E levado para a coroa portuguesa, o caminho velho Ouro Preto Paraty, o caminho novo Rio de Janeiro. Então é importante o visitante visitar uma mina, né? Legal. Já que vocês estão fazendo o passeio é quanto? Real, esse passeio é o seguinte, são 6 abertas, todas elas é R$80 por pessoa. Mas esta, eles têm um convênio com a gente, eu consigo a R$40. Em vez de pagar 170, vocês vão pagar 80. E quais os horários lá? 300 metros, um passeio de meia hora. Os guias estão lá para falar da mineração, né, que é o ouro, e do trabalho dos escravizados. Só essa serra nossa ali, ó, são 45 milhas. Aquela serra. Ouro Preto tem um queijo suíço. É, e lá é aberto de que horas lá que a gente pode fazer? Ela está aqui 300 metros, agora na parte da manhã é tranquilo, porque à tarde vai grupo de alunos, então fica mais tumultuado. Chegando lá já adquiriram um passeio, a touca, dinheiro, com capacete, é um passeio de 25 minutos a meia hora. É rápido, né? Vale a pena, né? Vale. É isso aí, pessoal, ó, vamos começar aqui o passeio então. A gente está aqui na Mina de Ouro do Veloso.
Beleza? A moto tá aqui, ó. Deu pra estacionar bem na frente. E a gente vai começar então esse passeio aí. Vamos com a gente. Aqui é a recepção, ó. Aí paga uma taxinha ali. No caso a gente pagou 40 por pessoa. Por causa do desconto, né? Que a gente pegou lá na frente lá. Mas o preço normal é 80 por pessoa. Beleza? Ó, óculos. Pera aí, pessoal. Olá, bom dia. E aí, tô chegando de onde? Chegando de Jarinu, interior de São Paulo. Interior. Estão vindo direto de lá? Não, a gente foi pra BH. Ah, sim. Chegamos aqui agora. Pegaram chuva na BR, não, né? Não, chegamos agora aqui que deu esse. Tá esse nevoeiro aí. Sim. Essa estrada aí quando chove fica. Nossa, É. cara. Então essas curvas na altura ali de Itabirito ali, tem a Serra da Santa. Né? Sim. É perigoso. Obrigado, viu? Com chuva também. Bom, né? Deu tudo certinho. Pode mostrar os dois pra ele. Bom dia. Bom. Vamos lá? Você tá filmando ainda? Ô, parabéns, hein? Isso aí, vamos entrar aqui na mina. Tem que abaixar. Eu que sou grandão. Já deu a cabeçada na parede. O comecinho dela aqui é bem baixinho, ó. Tô quase de joelho. Mas aqui vai melhorando, ó. Vai ficando mais alto. É uma mina realmente, ó. Vocês estão vindo de onde? Interior de São Paulo. Não. Primeira O tamanho dessa galeria aqui. Minas sim, mas não essa região. Mas não, nada. Pra quem é alto como eu, é bem difícil. Mas não é possível, ela vai ficando mais alta. E pessoal, estamos aí 3 dias aí já dentro da mina e deixamos um potão por lá vocês. Achamos a saída agora. Achou agora, hein? E aí eu tinha falado sobre esse conhecimento que trabalhava nessas galerias, que pelo contrário do que contam pra gente na escola, queriam usar para que elas sabiam fazer. Esses da mineração, eles vinham de países da Costa da África, que seria chamado de Costa da Mina, países como Mali, Benin, Togo, Congo, Burkina Faso. E por que esses países? Essas pessoas já fariam esse tipo de serviço por lá, então teriam aí todo conhecimento sobre esses conhecimentos. O primeiro que eu vou destacar para vocês vai ser o da estruturação. Vão conseguir notar que durante toda a extensão desse trajeto principal vai ter esse formato de arco, né? Formato de ferradura. Isso é um formato de estruturação chamado de arqueamento e ele vai funcionar da seguinte forma. Esse formato vai se carregar e distribuir esse peso lá acima da gente, jogando esse peso para as laterais do túnel. Então dessa forma não tem sobrecargas no teto e desmoronamentos não seriam um problema aqui dentro. Além do arqueamento, já que esse peso ele vai ser todo concentrado nas laterais, eles também deixaram aí pra gente algumas colunas, que à primeira vista nem parece que são colunas, mas se vocês observarem tanto para lá quanto para lá, vocês vão perceber que as paredes elas faziam um zigue-zague. Sim. E aí essas barrigas nas paredes seriam essas colunas que deixaram aí pra gente. Passando da estruturação, pessoal, vou falar um pouquinho mais sobre o ouro, porque assim, vão ser mais ou menos uns 120 anos, né, nessa busca pelo ouro aí na região. Esses 120 anos vão ter 3 formas diferentes de estar encontrando esse ouro. A primeira forma vai ser aquela do leito dos rios, né, o ouro de pepitas, é o ouro de aluvião, processo da catação. Foi ali no leito do rio, catou uma pedrinha, muito por conta desse primeiro processo. Essa cidade ela ganha esse nome de Ouro Preto. Já escutaram o porquê do nome Ouro Preto? É por causa do. O ouro tinha uma camada
Era pelo material associado, né? Ia ser uma pedra como essa daqui, de minério de ferro, só que aí dentro dela ia estar cheia de pepitina, sabe? Sim. E aí por conta dessa associação, essa cidade ela ganha esse nome. E esse processo onde você vai ali no leito do rio e cata uma pedrinha, ele é relativamente fácil, né? Então ele vai se popularizar muito rápido, vai entrar em escassez mais rápido ainda. E aí eles começam com uns processos um pouco mais radicais. Antes desse de Minas, teve o desmonte hidráulico. Já escutaram falar disso aí? Desmonte hidráulico, ele ia ser literalmente aquele ditado do água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. Sim. Então, eles iam estar usando a força da água para gerar avalanches na montanha. Eles iam cavar vários desvios de água durante toda a extensão da serra, que são os aquedutos. Esses aquedutos eles iam levar essa água ali para estar gerando essas avalanches, né? E esse conteúdo da avalanche, ele ia cair em uma estrutura feita mais abaixo, que é assim, ela é feita de pedra, tem uns 3 metros mais ou menos, e aí, lembram do pátio ali que vocês estavam, né? Aquele pátio ali todo, mais ou menos. E esse conteúdo da avalanche caía ali, alguém entrava, separar, né? Só que foi um processo bem problemático, porque ao mesmo tempo que tem alguém ali, a água continua correndo, gera novas avalanches. Então, perderam mão de obra, perderam lucro, né? Que era muita coisa, né, para se separar, sabe? E aí esse processo também não durou muita coisa. Esses dois juntos devem ter dado ali uns 30, 40 anos no máximo, e tudo o restante foi em atividade de mineração. Esse ouro nas minas, ele ia ser um pouquinho diferente. Ele ia ser um ouro em pó, que ia estar dentro dessa rocha branca ali em cima, que é o quartzo. Então, para você chegar nesse ouro, nessa etapa da mineração, ia ter todo um processo esse que começava com o transporte aqui dentro. Existia um fluxo de água corrente por aqui, trabalhavam com essa água até as canelas mais ou menos, e iam utilizar essa parte aqui no chão, essa canaleta aí, para estar colocando esse material e essa água levar. Como que ia funcionar? Os que trabalhavam aqui dentro, eles tinham só essa função da extração. Então eles pegavam todo esse quartzo, quebravam em pedras menores, colocavam dentro dos carumbés, que são caixotes de madeira, e aí colocavam nessa canaleta. Esse material chegando lá fora, teriam escravizados responsáveis só pela separação. E aí que vai entrar mais um desses conhecimentos que eles trazem para cá na época, que seria o conhecimento ali em plantas. Hoje em dia o pessoal usa do mercúrio, né, para fazer esse tipo de separação, que é prejudicial para a saúde e para o meio ambiente. E na época eles utilizavam ali uma mistura de plantas que fazia a mesma separação que o mercúrio faz hoje em dia. Sabe isso, que é o mais leve sobe, mais pesado desce? Então, eles iam misturar ali algumas plantas ácidas na água, isso fazia com que essa água mudasse de densidade, seriam as folhas do maracujá do mato e a jurubeba. Nisso, eles iam triturar todo esse quartzo, transformando tudo em pó, jogou na gamela com essa mistura, fazendo aqueles movimentos circulares, que era mais leve subia, e o ouro, por ser mais pesado, ficava ali no fundo. E assim que seria feita a separação. Até aqui, pessoal, ficou alguma dúvida? Não, muito interessante. E aí, só pra gente encerrar aqui essa primeira parada, eu vou falar um pouquinho sobre o ar aqui dentro também, que é outro detalhe muito importante, né? Mais pesado, mas O pessoal, quando entra em Minas, já imagina, né? Difícil de respirar, apertado, né? Vocês viram até que é bem tranquilo, né? tranquilo, é suave. Por conta de 2 buracos que eles fizeram aqui na época, para trazer esse ar aqui pra gente. Um vai ser esse daqui atrás de vocês, mas toda vez que eu decido explicar, essa luz decide queimar também. Isso é meio difícil de observar. Mas lá no começo da mina tem um outro como ele, um pouco mais acima, não sei se vocês perceberam. Esses dois, na hora que a gente vai voltando, eu vou mostrar pra vocês. Joia. Esses dois, eles são os sarilhos. Esses sarilhos, eles vão até a superfície para trazer esse ar pra cá. E na época eles também vão ter função de estar expulsando essa fumaça tóxica da iluminação. Que no caso dessa mina seria feita com candeias. Mais comum seria tochas, lampiões mesmo. Mas o que não ia mudar ia ser o combustível. Normalmente era usado o óleo de mamona ou de baleia. Quando você faz a queima desses dois, eles vão liberar na fumaça o monóxido de carbono. Então eles iam estar sempre sendo intoxicados aqui dentro. E eles fazem esses dois sarilhos para estar sempre tendo essa troca do ar. E já que seria essa fumaça tóxica, não tinha como ficar aí o tempo todo, né? Então o mesmo tipo de alerta que eles já usavam por lá, eles vão passar a usar aqui também, que seria o do pássaro. Eles iam trazer o canário para cá, né? Normalmente um canário. Iam observar esse pássaro aqui dentro. E por ter esse pulmão menor, né? Porque assim, a gente, por ter esse pulmão grandão, acabou o ar aqui, a gente estava respirando, né? Não ia nem perceber. Não, uma hora só ia cair para trás, sabe? O pássaro não. O pássaro, por ter o pulmão menor, o ar acabou, ele já não aguenta mais, né? Então esse seria o sistema de alerta deles. E aí desse sistema de alerta vai surgir uma expressão que hoje em dia ela é usada aí para chamar a atenção das pessoas na hora da foto, que é o olho passarinho. Sim. Essa Isso expressão. daí. Então, Tem várias expressões aqui. várias, né? Faz parte de todo um projeto de apagamento, né, cara? Igual eu falei pra vocês, tem essa questão da escola, né? Não explicam também.
tem a questão do nosso próprio vocabulário, né? Várias expressões aí que vão mudando de significado para esconder tudo isso que acontecia na época. Sim. Uma que eu acho muito interessante para explicar esse apagamento seria aquela do Santo do Pau Oco, né? Fulano é Santinho do Pau Oco. Na época era uma forma de contrabando, hoje em dia é uma coisa totalmente diferente. Sim. Mas sempre quando a gente fala de contrabando, o pessoal já associa esse contrabando aos escravizados. Faziam ali para comprar essas alforrias e tal. E aí já é um contexto diferente, né? Porque esse tipo de contrabando, ele era feito pelo padre, pelo coroinha, pessoal da igreja, né? Já escutou aquela assim, você caiu no conto do vigário? Sim, sim. O cara que se diz religioso para se aproveitar da sua fé. E era exatamente isso que acontecia. Chegavam nas procissões com esse santo, né? E aí, pessoal, vocês vão carregar o santo é feito de barro, para justificar o peso. Sim. Deixar o pessoal com medo de deixar cair, né? Imagina quebrar um santo. Imagina. Um pecado, né? E aí vocês vão carregar esse santo até certo ponto e vão começar a se sentir mais leves, porque seus pecados vão ser lavados. Chegava nesse certo ponto, eles trocavam o santo e o pessoal, mais leve mesmo, hein? Será que os pecados foram lavados? Então, assim, tinha a questão do contrabando, de quem fazia esse contrabando e o como fazia também, sabe? Mas aí, hoje em dia, significa ali, o cara que se diz é uma coisa e não é, sabe? E aí, até aqui, alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Podemos seguir. Vamos lá. Ela é grande, né? Bem profunda essa mina. Então, o passeio ele cobre cerca de 250 metros. Boa parte dos caminhos que a gente tem catalogados não dão para acessar, sabe? Porque são caminhos um pouco mais. Vamos dizer que o foco era outro, sabe? Sim. Esse caminho principal ele tinha essa função de você encontrar o veículo, depois ele vinha a ter essa função do transporte. Sim. Então tinha todo um foco na estruturação. Agora, onde eles encontravam ali mais ouro, né? Onde tivesse mais quantidade, eles iam tirar em mais quantidade também. Sei. Então, alguns desses caminhos não são tão seguros, sabe? Tendência de um tempo aí cedendo. Mesmo na época que eles fizeram essa reforma, né? Já tinham alguns caminhos que estavam completamente tampados, assim, sabe? Sim. Foi retirado muito ouro daqui, né? Sim. Só não, né? Esses 120 anos, a gente tem uma estimativa, né? Do geral. Que para os cofres da coroa foram 600 toneladas. Nossa, é muita coisa. E se for contar aí com contrabando, coloca mais umas 300. Sabe? O que não faltava aqui era gente para contrabandear, né? Português, padre, até mesmo os próprios escravizados, mas aí eu costumo dizer que é o contrabando mais justo da história, né? Sim. Eles pegavam esse ouro para comprar suas alforrias. Era de direito, né? Sim. E aí, à esquerda de vocês, pessoal, vai ter um curso que eles fizeram aqui na época. Se vocês se agacharem por aqui e olhar lá na frente, dá pra ver o caminho de onde a gente veio, pode se agachar. E aí aquela água que ia fazer o transporte dos materiais, ela vinha desse poço e de mais um que tem no final e passava por esse caminho para chegar até lá. E aí vocês podem ir chegando, e aqui fica mais confortável, dá pra ficar em pé. E aí vai ter mais um poço também para vocês observarem bem ali no final, vocês podem enxergar. Essa água é limpinha, né? Aparentemente sim, né? Eu não recomendo de nadar, beber, ter muito contato, sabe? Porque hoje em dia é uma água parada, né? É muito tempo. É a questão de passar por todo esse minério de ferro também. Então é água bem carregada, sabe? Pra beber é ruim, pra ter contato é ruim, né? Então, pessoal, se eles foram feitos aqui dentro, você quer... Só vou tirar uma foto aqui. Quem ali? Vai lá. Pode falar, grande. Esqueci de trazer uma garrafa de água. O ar Falando, né? Vai... falando, né? Então, esses poços eles foram feitos aqui dentro. Essa não é uma água natural daqui, é uma água desviada de uma lagoa que tem uns 300 metros aí pra cima da gente. É a Lagoa da Prata. Esse eles lembram daquele sistema que eu falei dos aquedutos, né? Dos montes. Esses aquedutos eles vão ficar inutilizados, né? Pararam de usar e então eles vão utilizar de um desses para estar puxando um buraco de cima para baixo e alimentar esses dois. Por essa água vir de cima, ela tinha um grande potencial de inundar a mina, né? Então eles fizeram aí algumas técnicas para isso não acontecer. Primeiro, uma diferença de altura entre os dois. Esse daqui da minha esquerda ele ia ter de 3 a 4 metros cheio, o da direita ia ter de 6 a 7. Além dessa diferença de altura,
um desvio que foi feito por baixo de onde a gente está, tem um túnel que conecta os dois. Então, dessa forma, essa água fazia esse balanço. O nível da água subiu lá em cima, o nível da água aqui embaixo também ia subir. E aí, quando esse daqui começasse a se encher além da conta, essa água estava sendo passada aqui por baixo para ser jogada lá no outro poço mais fundo. E aquele ali já tinha essa necessidade de transbordar para passar pelo caminho que vocês observaram e alimentar aquele sistema de transporte. Na época, essa água também poderia ser usada para beber, né? Pelo menos a parte corrente dela. O pessoal achava que era seguro, né? Mas assim, a longo prazo não ia ser tão bom. Fora o contato com ela também, essas pessoas trabalhavam em seminuas, descalço, né? E aí no contato com essa água, você viu que é bem fresquinho, né? Fica de 18 a 20 graus. E aí a sensação térmica despenca. Então tudo que era para ajudar aqui, na verdade, atrapalhava, né? A água, a iluminação. A iluminação, você fazer o fogo, você tem que queimar oxigênio, que já é pouco tempo. E aí você respira um pouquinho pior para enxergar um pouquinho melhor. Depois que vem a fumaça, você está enxergando e respirando mal, sabe? Então era uma troca não muito benéfica. Aí tinha a questão também da negligência, né? Dos patrões ali com essas pessoas. E aí tudo isso aí junto fazia com que eles tivessem uma estimativa de vida de no máximo 7 anos. Chegaram com 20, vivem até os 27 mais ou menos. Aí cai a